A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, mais uma vez aqui no canal Eclesiastes 11:5, para falar sobre o assunto sobre as duas testemunhas que Deus em breve enviará. Ontem mesmo eu, Pedro, conversei em comentário com uma das duas testemunhas no vídeo anterior a esse. E ele me fez uma pergunta. O que você acha do que andam dizendo no mundo sobre as duas testemunhas serem um homem e uma mulher? Então eu, Pedro, respondi que aqueles dois que estão lá em Jerusalém, marido e mulher, não são as duas testemunhas. Isso eu, Pedro, respondi a uma das duas testemunhas do Apocalipse 11. Tá. Mas por que Enoque e Elias não são as duas testemunhas, e nem Moisés e Elias que apareceram a Jesus no Monte da Transfiguração, quando Pedro falou assim: Mestre, é bom estarmos aqui, quer que eu faça 3 tendas? Uma para ti, outra para Moisés e a outra para Elias? Pedro estava meio que dormindo, de repente, quando uma grande nuvem desceu nesse monte da transfiguração e o cobriu a todos, assim como no monte Sinai, quando Moisés foi pegar os 10 mandamentos, depois de 3 meses que o povo de Israel já tinha saído do Egito, quando deu 3 meses exatos, a nuvem desceu no monte e cobriu Moisés. Deus deu os 10 mandamentos. Mas por que Elias e Enoque, ou Elias e Moisés, não são as duas testemunhas? Não são as duas testemunhas pelo seguinte fato. Como disse Jesus, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Jesus falou diretamente ao diabo e está falando para as nações. Uma palavra de Deus que é deixada de lado já faz uma grande diferença. Hoje, no bairro Vila Nova, na cidade de Joinville, onde eu, Pedro, moro, nesse dia 22 de março de 2023, Deus está fazendo lindas colunas de nuvens no céu. E ainda esse dia não acabou, ainda algumas coisas podem acontecer nesse dia 22 de março de 2023. Mas por que Enoque e Elias, ou Moisés e Elias, não são as duas testemunhas? Porque a palavra de Deus diz: darei poder às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 3 anos e meio vestido de pano de saco. Terão poder para que não chovam no dia em que profetizarem. Também darei poder às minhas duas testemunhas para que firam toda a terra, todas as nações, com tantas pragas quantas vezes quiserem. Mas por que não vai ser Enoque e Elias, ou Elias e Moisés? Porque a palavra de Deus diz que quando esses 2 profetas de Deus nesse tempo do fim terminarem de profetizarem durante os 3 anos e meio, a besta que surge do abismo, que é o Papa João Paulo II, que vai ressuscitar, vai matar esses 2 profetas de Deus e deixarão as nações, e pedirá para as nações para que não permitam que sejam sepultados esses 2 profetas de Deus durante 3 dias e meio. Mas a hora que der os 3 dias e meio, depois já dos 3 anos e meio, a hora que der 3 dias e meio que estarão mortos, as nações não permitirão que sejam sepultados ali na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. O único Senhor que foi crucificado
para perdão dos pecados foi Jesus. E Deus chama espiritualmente Sodoma e Egito, essa cidade onde o Senhor Jesus foi crucificado. Então é Jerusalém. Tem um canal por aí dizendo que esses dois corpos estarão estirados 3 dias e meio na cidade, na Praça da Basílica de São Pedro. Essa é outra mentira. Também esse profeta está também falando que o Papa João Paulo II vai ressuscitar dia 9 de abril, nessa Páscoa pagã romana desse ano 2023, mas eu, Pedro, não arrisco dizer o dia, porque Deus não falou a nenhum profeta aqui no mundo o dia, mês e hora e ano que ressuscitará essa besta. Ressuscitar sabemos que vai porque Deus revelou, mas o simples fato de Deus falar que esses dois corpos estarão estirados na grande praça dessa grande cidade chamada Sodoma e Egito, que é Jerusalém, onde também o seu Senhor foi crucificado. Isso significa que esses dois profetas de Deus, que também vão profetizar esses 3 anos e meio antes de sua morte, das suas mortes, significa que eles também, esses dois profetas de Deus, que Deus em breve chamará para esses 3 anos e meio, significa que eles também estão tendo que seguir a Cristo. Por isso que Deus fala onde também o seu Senhor foi crucificado. Deus sempre chamou os profetas aqui na terra. Deus aparecia em visões ou em sonhos. O próprio Jesus falou que todos os profetas que vieram antes dele, os profetas de Deus, são menores que ele, sendo Jesus o maior profeta de todos. Por quê? Porque Jesus veio do céu, já existia antes da fundação do mundo. Jesus veio do céu, nasceu da Virgem, conforme a palavra de Deus falou que nasceria. Jesus veio do céu. E os outros profetas de Deus, Deus chamou aqui da terra. Mas Jesus, o maior profeta de todos, veio do céu. E também essas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, que Deus em breve chamará para profetizar em 3 anos e meio, Deus também chamará da terra, e como está escrito, aonde também o seu Senhor foi crucificado. Se está dizendo que Jesus é o Senhor desses dois profetas que Deus em breve chamará para profetizar 3 anos e meio, como diz Apocalipse 11, se Deus diz que é o Senhor deles foi crucificado, significa que esses dois profetas também estão tendo que seguir a Cristo. Assim, descartando totalmente a ideia falsa de que as duas testemunhas de Apocalipse 11 será Moisés e Elias ou Enoque e Elias. E que Deus abençoe a todas as nações.